pessoal! Hoje nós vamos ver uma ferramenta muito importante para quem trabalha com planejamento estratégico, com marketing, com empreendedorismo, que se chama 5 forças de Porter. O que o Porter dizia? Que uma empresa ela não concorre só com os seus concorrentes, com as outras empresas, mas sim que tem várias outras forças, vários outros stakeholders que interferem diretamente na empresa e que merecem um destaque, né, e uma análise. Então, essa ferramenta ela ajuda na análise do ambiente, assim como, por exemplo, também foi a matriz SWOT, né? E aí ela ajuda a gente a responder algumas coisas, como será que o segmento que eu quero entrar no mercado é atrativo? Como que eu devo me posicionar? Né? É uma ferramenta para a gente analisar a competitividade. Então, são 5 forças, quais seriam elas? A ameaça de novos entrantes, a intensidade de rivalidade entre os concorrentes atuais, a ameaça de produtos substitutos, o poder de barganha dos clientes e o poder de barganha dos fornecedores, forças essas que têm que ser analisadas por qualquer organização, né? Em primeiro lugar, gente, não existe ordem entre essas forças. Todas são importantes, e elas existem tanto de maneira isolada como em maneira conjunta. Para quem é da área da administração, que já tem um pouquinho de conhecimento no assunto, eu recomendo esse livro Competição, Estratégias Competitivas Essenciais, que é um livro feito pelo Porter, né? Principalmente o capítulo 1, ele vai abordar um pouquinho mais sobre esse assunto para quem deseja, então, se aprofundar. Vamos ver um pouquinho de cada uma dessas forças? Então, a primeira força é a ameaça de novos entrantes ou de novos players, jogadores. O que essa força diz? O segmento mais atraente é aquele em que as barreiras à entrada são elevadas, ou seja, que não é qualquer pessoa que consegue ser meu concorrente, né? Ele tem que ter ali algum conhecimento, alguma vantagem, né? Não é qualquer um que deseja entrar que consegue. E as barreiras à saída são baixas, né? Então, que é mais fácil também, depois que eu entrei, não é tão difícil assim eu encerrar as minhas atividades. Então, essa ameaça de novos entrantes, novos players, né? A gente tem que analisar, será que tem mais gente querendo entrar no mercado? Será que é fácil conquistar esse mercado? Ou será que tem muitas regras, tem muita burocracia, precisa de muitas licenças, se adequar a muitas normas, ou é um segmento que é muito caro, que envolve vários investimentos, eu já tenho que entrar com uma boa quantidade, com um bom capital, né? Como é que é as barreiras de saída também, né? Se eu quero fechar as portas da minha empresa do dia para a noite, ok? Ou será que eu vou ter muitos empecilhos, que daqui a pouco vale a pena eu deixar a empresa funcionando, mesmo com um lucro pequeno, do que, né, pagar multas, taxas, rescisões. Então, é essa a análise sobre os novos entrantes. Vou dar um exemplo. No contexto da pandemia, né, a gente tem uma universidade lá que está desenvolvendo um respirador. A tecnologia é mais atualizada, né, algo mais moderno, o custo é mais baixo, mas será que ela pode do dia para a noite sair por aí vendendo esses respiradores? Né? Ou será que ela vai ter que demorar um pouco para entrar no mercado, vai conseguir licenças, vai precisar de autorizações, de estudos específicos, né, até ela conseguir realmente, né, dominar essa área, né? Então, o ideal para uma empresa é que ela esteja num padrão que as barreiras de entrada sejam um pouco altas, né? Que não seja qualquer um que venha querer concorrer comigo, mas também que eu possa sair a hora que eu quiser, né? E tudo ok. Só que o que acontece? Quando tem novos entrantes, pessoal, aquela ideia de carne nova no pedaço, né? Sangue novo, e aí a gente brinca que vassoura nova varre melhor, né? Quando chegam novos entrantes, é óbvio que eles tensionam um pouquinho ali as forças da empresa, porque novos entrantes chegam com novas capacidades, novas ideias, novas tecnologias, aquele sangue do olho, aquele desejo de ganhar o mercado, mas também, por outro lado, esses novos entrantes têm que pensar, eles estão concorrendo com grandes empresas, com empresas já estabelecidas na área, né, que já tem
know-how ali, né? Já tem uma expertise. Então, existem essas barreiras de entrada num segmento. Quais seriam algumas dessas barreiras, por exemplo? A primeira é a economia de escala. Às vezes, as empresas que já estão estabelecidas no ramo, uma indústria, por exemplo, elas já têm o conhecimento de como fazer mais com menos, né? Elas estão produzindo bastante e com isso elas conseguiram reduzir ali os custos fixos, né? Será que eu consigo competir com ela? Outra barreira, eu tenho diferenciação do produto. Alguns produtos, eles são tão singulares, tão específicos, eles já possuem o desejo ali, uma identidade com o próprio cliente, né? O cliente já tem uma identidade com aquela marca. Então, por exemplo, a Apple, né? O Windows, enfim, existem algumas marcas que o cliente já está habituado. E aí, se eu tiver que trocar, né, daquela marca para uma outra, será que eu vou me adaptar? Né? A gente diz que existe um custo de mudança para o consumidor. Estou acostumada com o celular de uma marca. Aquele celular eu já sei mexer no sistema, eu já tenho conta, as minhas contas já estão todas vinculadas ali, já baixei os aplicativos que eu desejo, já tenho 3, 4 tipos de capinha diferente, tenho um fio para conectar com a minha televisão, um com o meu carro, já tenho 2, 3 carregadores extras, enfim, se eu mudar para outro celular, né, para uma outra marca, será que vai ser fácil eu me adaptar? Porque não é só o sistema, é todos esses outros acessórios que eu já tinha, né, que eu já estava habituada. Então, esse custo da mudança do consumidor, às vezes, interfere também, né? Ele já está acostumado com uma coisa e para ele vai ser um pouco custoso mudar para uma outra marca. Outro exemplo, exigências de capital. Quero abrir uma construtora. Será que é fácil, né? Olha o valor que eu tenho que ter disposto a investir, a entrar já com esse valor no mercado. Outros exemplos também, né? Então, ali, tipo, da construtora, às vezes é melhor eu entrar em um segmento maior, né? E mesmo que o lucro seja menor, mas que poucas pessoas consigam entrar e consigam ser os meus concorrentes, né? Curva de experiência e aprendizagem, né? Muitas empresas que já estão naquele segmento, elas são as melhores naquilo que elas fazem, elas já aprenderam com os erros, elas já possuem, por exemplo, um acesso diferenciado à matéria-prima, possuem um contrato de exclusividade ali com um fornecedor, então elas já possuem subsídios governamentais, elas já estão ali na melhor localização, então elas já têm ali essa experiência, esse aprendizado do tempo. Outra barreira de entrada, os acessos aos canais de distribuição. Gente, não adianta eu ter o melhor produto do mundo, né? Mas na hora que o meu consumidor vai comprar, ele não está disponível na prateleira. Né? O consumidor vai levar o produto da concorrência. Então, eu tenho acesso aos canais de distribuição, é fácil. Como é que a minha logística, o meu produto, ele chega no tempo certo, no local correto, com a qualidade desejada? Outras coisas também, né? Barreiras de entrada, políticas governamentais. A gente sabe que às vezes, né, tem esse âmbito político de conseguir licenças, que às vezes são meio, né, as coisas andam devagar ou que dificultam um pouco, né? Infelizmente tem isso também. Então é analisar quais são essas barreiras que a gente tem para entrar num segmento. Ainda sobre o acesso, né, pessoal, aos canais de distribuição, por exemplo, as pessoas às vezes elas têm um preconceito, né? Ou não sei se é essa palavra, mas por exemplo, com carros chineses. Né? Por quê? Porque muitas vezes eu até tenho disponível para comprar o carro e tudo mais, mas como é que funciona os outros serviços por trás? Será que eu vou conseguir manutenção quando der um problema? Será que vai demorar meses para chegar a peça? Né? Então o consumidor ele leva isso em consideração também, né? A empresa tem uma distribuição facilitada, ela tem acesso a isso. E outra coisa ali em relação ao custo da mudança também, né, pessoal? Vamos pensar, fiz uma tecnologia diferente de cartucho de tinta, mais econômico, com maior qualidade, menos custo, mas aí quanto que vai custar para a empresa, né, que quiser o meu produto? Ela vai ter que mudar as impressoras, ou vai ter que aprender,
de novo a mexer, a fazer a troca, né? Softwares, né, pessoal? Quantos softwares maravilhosos que às vezes a empresa tem interesse em trocar, só que qual é o custo que tem por trás disso? Poxa, meus funcionários já estão acostumados com todos, né, a mexer no sistema, quanto que eu vou gastar em treinamento, em adaptação, então ali um pouquinho quando a gente fala desse custo de mudança, né? E aí, pessoal, uma análise interessante que a gente tem que fazer é que apesar de a gente fazer toda essa análise, a gente tem que pensar que algumas vezes as condições podem mudar, né? Até quando essa minha análise, até quando essa condição vai permanecer? Por exemplo, uma empresa que tem uma patente, né? Já está ali no mercado, já é forte, uma rivalidade muito grande, né? Só que às vezes essa patente também já está ali com o prazo expirando, né? Não é algo que vai ser para sempre. Os gostos do consumidor podem mudar, né? Se a gente pensar um tempo atrás, nossa, não teria como concorrer com a Ambev, né? A força que ela tem ali, por exemplo, nas cervejas. Ah, não, mas hoje a gente vê que os consumidores, por exemplo, já têm uma super aceitação e até às vezes alguma preferência por cervejas artesanais, por cervejas locais. Então a gente tem que pensar, né, um pouquinho de até quando que essas condições que a gente tá analisando, elas vão perdurar. Coloquei para vocês, pessoal, alguns exemplos, né? Ah, quero concorrer com a Coca e com a Pepsi. Será que é fácil entrar nesse segmento? Né, ele já possui domínio ali, às vezes, dos canais que eles distribuem, os restaurantes já têm a preferência, já possuem os freezers, já possuem mesas, já possuem coisas específicas. Eu quero abrir um banco. Será que é fácil abrir um banco? Né? Quantas normas, quantas exigências que existem. E para fechar, será que do dia para a noite eu resolvo que não quero mais? É fácil, né? Encerrar as minhas atividades. E ali também eu coloquei exemplo da Apple, da Microsoft, Windows, enfim, em relação, né, àquilo que eu já havia falado para vocês dos custos de mudança. Então, isso aqui é um pouquinho sobre a ameaça de novos entrantes, de novos players. É algo que a gente precisa analisar, né, na nossa empresa, se isso existe ou não. E aí, a simples ameaça que um concorrente entre no mercado já gera competição. Isso é muito interessante, né? Porque o Porter falava que não precisa realmente vir o novo jogador, né? O novo concorrente. Só de ameaçar que isso vai, né? Vai vir um concorrente novo, já gera uma tensão, já gera uma mudança, já gera uma movimentação, né? Por exemplo, tô sabendo, tem um mercadinho lá num bairro. O meu mercado é o único do bairro, então faz tempo que eu não modernizo ele. Como é o único do bairro, as pessoas acabam comprando lá, então o meu preço pode ser maior, né, do que os outros, porque é a única opção que as pessoas têm. Tô tendo lucros muito bons, então peraí, comecei a chamar a atenção de novos concorrentes, tô tendo muitos clientes, alguém se interessou e quer entrar ali na área. Só de eu saber, às vezes, que alguém quer entrar, eu já começo a me modernizar, eu começo, né, a aderir novas tecnologias, fazer uma reforma. Não, eu descobri que o cara realmente está com muito interesse, né, para abrir uma concorrência. Não, mas o meu bairro só tem um terreno que dava para construir um mercado. Eu vou lá, tenho um dinheiro investido, vou pegar e vou comprar esse terreno só para o cara não vir aqui ser meu concorrente. Não, tem uma sala comercial livre, vagou há pouco tempo, vou lá alugar essa sala comercial por uns meses só para o concorrente não se instalar. Então, vocês entendem que a simples ameaça, né, essa simples ideia de vir algum concorrente, eu já começo a baixar os preços, já começo, né, de alguma forma, já começa a gerar essa tensão e essa rivalidade, né, essa competitividade. Então, isso é outra informação importante. Vamos para a próxima força? Continuando, então, pessoal, a outra força é a intensidade de rivalidade entre os concorrentes atuais. Não só a quantidade de concorrentes, mas também como é que é a rivalidade entre eles. Um segmento não é atraente se ele já contém inúmeros concorrentes fortes ou agressivos, né? Quanto maior o número de concorrentes, geralmente maior a competição também, mas a gente tem que ver qual é o grau, né? Como é que é a agressividade deles. Por exemplo, às vezes eu tenho concorrentes que eles estão dispostos a fazer uma guerra de preços. Fiz lá uma promoção, ele faz uma promoção também. Lancei uma campanha de marketing, né, algo inovador, ele foi lá e fez a mesma coisa. Né? Então, como é que é?
essa rivalidade no setor, né? A publicidade é muito acirrada, não é? Tem espaço para todo mundo. Um exemplo disso é o setor de telefonia, né? No início, ninguém possuía celular, né? Então, assim, podiam vir várias empresas, elas não estavam tão acirradas entre elas, porque ainda tinha um bom mercado para dominar. Hoje em dia, eu quero abrir um segmento ali nessa área. A maioria das pessoas já possuem um celular, já possuem uma operadora, e aí eu vou estar lidando com tirar os clientes do meu concorrente, né? O que eu vou fazer para que ele prefira a minha marca e saia do concorrente e venha até a mim? Né? Então, ali a batalha é muito grande, né? A disputa é muito acirrada. Então, outro exemplo, um camelô, né? Os produtos ali são similares. Eu saio da lojinha, vou, atravesso a rua, né? Ranei a rua. No outro lado, eu já tenho outro que me faz por menos preço, né? Que diz, não, quanto que o fulano te fez? Não, eu cubro e faço mais barato para você. Então, como é que é essa rivalidade? Ou não, o setor é ok, né? Até tem bastante concorrentes, mas eles têm ali um acordo de cavalheiros. Não, a gente só pode baixar o valor até tal, beleza? Tu também não baixa menos que isso. Ou, não, tu faz a tua promoção agora, eu fico aqui quietinho na minha, depois eu faço a minha e tu não se mete. Né? Então, a gente tem que analisar ali como é que está essa guerra, como é que está essa disputa, se os concorrentes atuais eles são muito competitivos, dispostos a baixar os máximos preços, a investir em promoção, e fazer algo realmente acirrado ou não. Se a rivalidade, pessoal, é muito alta, né? O preço e a margem de lucro ali acabam caindo também, porque eu faço de tudo para conquistar o cliente. Então, eu tenho que analisar se é atrativo ou não. A próxima força é a ameaça de produtos substitutos, né? Um segmento ele não é atraente quando há reais ou potenciais substitutos para o produto. Os substitutos impõem limite aos preços e os lucros. Então, gente, a existência de produtos substitutos, ela aumenta a elasticidade, a sensibilidade do consumidor em relação ao preço. Se eu era a única empresa que fornecia aquilo, bom, eu colocava o preço que eu queria, o consumidor ou pagava por aquilo ou ficava sem o produto. Agora, quando começa a ter concorrentes, opa, peraí, o consumidor não está mais disposto a pagar qualquer coisa, né? Ele fica ali sensível em relação ao preço. O que a gente deve analisar? Hoje as empresas, elas concorrem com empresas, indústrias, né, com produtos do mundo inteiro. Então, às vezes, não é só o meu concorrente de porta. Eu estou concorrendo com a internet, eu estou concorrendo com outros sites. Eu tenho uma loja de roupa, eu estou concorrendo com um site da China. Né? Então, a gente tem que estar de olho em quem são as pessoas ali que estão afetando o nosso mercado, que estão afetando o nosso ambiente, né? E aí, outra coisa que a gente tem que cuidar também é que muitas vezes não é um substituto direto, né? Não é um refrigerante substituir Coca por Pepsi. Não, os sucos são uma forma de substituto. A pessoa não tomar ali refrigerante e preferir um suco natural, né? Então, outra coisa que a gente tem que cuidar aqui é que quando aparecem muitos substitutos, o consumidor consegue, com preços muito similares, né? Ou até com qualidade muito similar, o consumidor começa a olhar para o lado, né? Oh, peraí, deixa eu analisar melhor se eu quero isso aí ou não quero, né? Então, aqui, essa ameaça, ela representa a possibilidade, então, dos produtos serem substituídos tanto por algo muito semelhante, quanto por outras soluções do mercado também, pela mesma necessidade, então isso intensifica a concorrência. Até muito tempo atrás, viagem era algo de excursão, que tinha que uma empresa ali, né, fazia um grupo e todo mundo ia de ônibus para a praia, né? Hoje não. Hoje a pessoa pode viajar à excursão, pode viajar sozinho, pode viajar de carro, pode viajar com aqueles ônibus lá que são tipo Uber, né? Pode viajar de avião, pode viajar de trem. Dentro ali também da viagem pode usar metrô, pode fazer a pé algumas coisas, com o celular na mão que tu já tem ali o mapa de acesso a tudo. Então, quais são as opções, né? Olha quanta variedade. Então, a gente tem que pensar quem que são os substitutos ali dos nossos produtos, das necessidades dos nossos clientes também, né? Outro exemplo clássico aqui, né? O táxi Uber, né? O táxi, por muitas vezes, teve o monopólio ali do mercado, achou que nunca ia vir nada
para substituir o seu serviço, e aí do nada chega Uber, né, ali, como eu falei, com sangue novo nos olhos ali, com novas ideias, enfim, e daí o que aconteceu? Né? Então a gente tem que estar sempre de olho qual é a ameaça dos produtos substitutos para a minha empresa, para o meu negócio. A outra força, pessoal, é o poder de barganha dos clientes e dos fornecedores. Vamos ver dos clientes primeiro, né? O segmento ele não é atraente se os compradores possuem forte ou crescente poder de barganha. Por quê? Porque os clientes eles competem por margens menores e os fornecedores não, eles querem ganhar um pouquinho mais, eles querem margens maiores, né? A gente sempre brinca que o cliente sempre tem razão, né? A gente tenta negociar com ele, deixar ali algo agradável para as duas partes, mas as empresas elas têm que cuidar para não ficarem reféns, por exemplo, de um único cliente. Né? Tu já imaginou, eu tenho ali, antes eu era uma pessoa que ia na feira e comprava verdura só para mim, ok, tinha margem de negociação? Quase nada, né? Eu não representava nada para aquele fornecedor. Mas daqui a pouco eu abri um restaurante e eu tenho uma alta demanda ali por frutas e verduras e eu consumo 80% da produção daquele fornecedor, né? Eu compro 80% do que ele produz, né? Opa, peraí, para ele eu vou ter poder de negociação, porque para ele eu sou um cliente importante, né? Ele vai tentar ali ajudar a questão dos prazos, em questão dos preços, condições de pagamento e tal. Mas para ele, será que isso é bom? Né? Se alguma hora dá um problema ali no meu restaurante, o que acontece? Né? Ele perdeu o cliente principal dele. Então, para as empresas também não é bom elas ficarem reféns de um único cliente muito grande, né? Pensa uma indústria, eu sou fornecedor de uma matéria-prima para aquela indústria e ela consome tudo daquilo que eu fabrico, perfeito, né? Maravilhoso, né? Tenho já garantia que todo mês tudo que eu produzir ela vai absorver. Opa, daqui a pouco deu uma crise lá no setor, aquela empresa abriu as portas e resolveu ir lá para outro país. O que acontece comigo? Né? Então, a gente tem que ter essa análise, né? Do poder de barganha dos clientes. Outros exemplos. Eu sou um cliente que eu quero comprar um apartamento de um valor elevado à vista. Opa, peraí. Eu vou ter poder de barganha, né? Porque não é todo mundo que vai ter esse valor disponível. Eu vou ir ali em várias imobiliárias, várias construtoras, eles vão acabar baixando um pouquinho ali a margem do lucro deles, vão acabar fazendo um descontinho, né? Então, esse é exemplo de um poder de barganha, um poder de negociação do cliente. Outro exemplo, né, é quando a lojinha da esquina ali vende a mesma coisa que o seu produto. Né? Então, o cliente ele também vai acabar, quando ele tem várias opções de substitutos, como a gente falou antes, ele acaba tendo também um maior poder de negociação. Mais um exemplo, eu sou uma indústria que produz móveis, eu escoo toda a minha produção, vendo tudo para Casas Bahias. Legal, né? Mas opa, peraí, chega a dar algum problema, né? Chega de uma hora para outra dar uma crise, ou essa empresa ser comprada por um outro grupo e aí eles vão exportar, né? Vão importar alguma coisa diferenciada, ou eles têm parceria com outros fornecedores, e eles não vão mais querer que eu esteja no jogo, né? E por fim, a última força é o poder de barganha dos fornecedores. Os fornecedores também possuem poder de barganha. Por quê? Um segmento ele não é atraente se os fornecedores da empresa podem aumentar os preços ou reduzir a quantidade ofertada. Então, eu tenho uma indústria e eu preciso de alguns insumos, mas só a empresa X que sabe que fabrica aqueles insumos do jeito que eu preciso. Óbvio que ela vai ter um poder sobre mim, né? Se ela falar, não, eu preciso aumentar, eu vou pagar mais, porque é só ela que está me fornecendo aquilo. Né? Eu tenho uma empresa que faz algum produto ali, um sabão em pó, mas eu preciso de um produto químico que só a empresa X me oferta. Se eles quiserem, né, aumentar o preço, eu vou dizer, tá, tudo bem, né, não tenho mais o que fazer. Então, também é ruim quando as empresas, elas têm fornecedores únicos, né, eles possuem um poder muito grande em cima da empresa. Então, vamos pensar outros exemplos mais banais. Eu preciso de tinta para o pincel do quadro lá para escrever na escola, mas daqui a pouco aquele meu fornecedor ele não conseguiu entregar no prazo, precisei comprar de outro fornecedor. Mas aquele outro fornecedor já não encaixa o refil
no pincel, já não é a mesma qualidade, deixa o quadro manchado. Então, né, algumas empresas têm esses fornecedores específicos, também tem esse custo da mudança quando troca de fornecedor, né? Então, uma empresa que também, uma indústria que possui uma máquina com uma peça específica, já estava configurada, sempre funcionou com aquela peça, precisou de manutenção, de reposição, opa, não tem mais o fornecedor daquela peça. Olha o custo para mim, né? Ou aumentou muito o que o fornecedor quer. Olha o custo para mim mudar toda a configuração da produção, né? Mudar ali a configuração da minha máquina para colocar um substituto. Então a gente tem que analisar não somente o poder de barganha dos clientes, mas também o poder de barganha dos fornecedores, porque não é tão bom, né, quando a gente fica refém de um único fornecedor. E aí, gente, essas 5 forças a gente deveria elencar, né, uma pontuação, fazer perguntas, né, gente? Chegou lá, começou, abriu uma empresa, ou você já tem uma empresa há bastante tempo, vamos pensar, existe ameaça de novos entrantes? É fácil alguém entrar ali no ramo? Como é que. Não, é fácil, qualquer um consegue entrar, então será que é atrativo? Qual a intensidade de rivalidade dos concorrentes atuais? Meu Deus, eles são super competitivos, eles baixam os preços, eles fazem guerra, é caso de vida ou morte. Então será que é bom entrar nesse segmento? Ameaça de produtos substitutos. Qualquer produto pode vir e substituir o que eu faço, é fácil outra empresa surgir na área. Os clientes também, eles conseguem dominar ali, pedir desconto e choram e a outra empresa dá. Né? Como é que é o poder de barganha dos fornecedores? Então, são 5 perguntas, 5 análises fundamentais que a gente tem que fazer quando vai fazer o planejamento estratégico, quando a gente vai fazer o planejamento de marketing, quando a gente está falando de abrir novas empresas, de empreendedorismo, né? Então, é fundamental a gente analisar o ambiente da nossa empresa através dessas 5 forças de Porter.